Olá, meus queridos alunos, estamos aqui mais uma vez, para darmos continuidade à nossa aula e estudarmos aí, na verdade, a última aula sobre Aristóteles. Talvez você esteja cansado de assistir a aula de Aristóteles, você está se tornando já especialista praticamente, né? Então aí, hoje nós vamos estudar Aristóteles, a ética do meio termo, ok? A ética do meio termo, isso, meio termo, entendeu? Meio, ok? Essa ética do Aristóteles, ela vai definir o ser humano como um ser racional, né? E vai considerar a atividade da razão como uma evidência dessa racionalidade do ser humano, que é basicamente o ato de pensar e de ter ideias, de ter conclusões, de chegar a um determinado conceito que está relacionado ao ser humano. E aí seria, a essência humana seria justamente essa daí, uma diferença, né? Lembrando que Aristóteles é o filósofo da natureza. Inclusive ele vai catalogar, né, no seu livro, na Ética de Nicômaco, você vai encontrar isso lá. Tá? Bom, hoje nós vamos ter só uma introdução sobre essa questão da ética de Aristóteles, mas quando nós retornarmos e voltarmos a dar aula para vocês novamente, nós vamos nos aprofundar sobre a ética de Aristóteles. Bom, basicamente esse entendimento aí mostrei para você a princípio, e só que essa questão da ética está muito relacionada à questão do prazer, da felicidade, mas isso relacionado à questão do fato dele viver de acordo com a sua essência. Isso é, de acordo com a sua racionalidade, sua consciência reflexiva, podemos pensar assim. Nós tomamos decisões e pensamos nas nossas decisões. Nós podemos nos alegrar com as nossas decisões, nós podemos nos entristecer com ela, mas tudo isso com base na nossa racionalidade, a questão reflexiva, né? O fato de você poder pensar e decidir sobre uma coisa, se é boa ou se ela é ruim, ok? Decidir se aquilo vai ser um benefício para você ou para o outro. Isso está relacionado a essa ética do meio termo do Aristóteles. Bom, ele trabalha essa questão pelo fato de estar orientando os seus atos, né? A ética vai orientar os nossos atos, seus atos por meio da razão. Essa razão vai conduzir você, eu, na verdade, a uma prática da virtude. Prática da virtude, ou seja, aquilo que está relacionado a você, sinceramente, a cada um de nós, né? Bom, mas o que seria a virtude? Eu estou falando da prática da virtude, mas talvez você tenha mais ou menos uma ideia. A virtude é aquilo que você tem na sua essência, né? Tudo aquilo que você faz de bom, alguma coisa assim. Na perspectiva aristotélica, virtude consiste no meio termo. No meio termo isso, ou seja, na justa medida de equilíbrio. Então a ideia de que a virtude está relacionada ao fato de você ter equilíbrio. Então, alguém pode falar assim para você: você é uma pessoa virtuosa porque você tem equilíbrio sobre as coisas, você toma decisões sábias, né? Evita o excesso, a pessoa equilibrada, tem domínio. Então, para Aristóteles, isso seria o meio termo, seria a virtude, seria o fato de você ter equilíbrio, tá? Entre o excesso e a falta de um atributo qualquer, ok? Um atributo qualquer, ou uma característica que você tenha. Uma coisa que seja relacionada à sua essência. Então, Aristóteles vai trabalhar essa ideia do equilíbrio, é o meio termo, tá? O meio termo seria basicamente isso aí. Bom, exemplos da virtude. A virtude da prudência é o meio termo entre a precipitação, certo? Ou seja, a precipitação seria o fato de você não ser paciente dentro da determinada questão. A precipitação e a negligência, por exemplo, seria o fato da virtude. A virtude da prudência é o oposto da negligência. Então, se você é uma pessoa prudente, então certamente você não será negligente. Então, para Aristóteles,
A prudência é o meio termo entre, certo? A precipitação, ou seja, é o meio termo entre a negligência. Então, se você é uma pessoa prudente, isso está relacionado à virtude. Existe em você. Você é uma pessoa prudente, por exemplo? Não sou prudente. Algumas coisas ser prudente. Então, o Aristóteles vai trabalhar essa questão aí. Tem a virtude da coragem, né? E é o meio termo. A coragem é o ponto de equilíbrio, é o meio termo entre a covardia. Então, você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa covarde, por exemplo, né? Será que você é uma pessoa corajosa? Então, a coragem é o meio termo entre a covardia e a valentia insana. Então, você tem, no caso, a covardia e você tem a valentia insana, tá? A valentia insana é você fazer as coisas sem pensar nas consequências daquilo. E aí Aristóteles vai falar que entre a covardia e a valentia insana existe a coragem. Porque a coragem, o corajoso, ele vai fazer as coisas com sabedoria, ele vai fazer as coisas com planejamento, seria esse o entendimento. Então, para Aristóteles, a coragem é o meio termo entre a covardia e a valentia. Assim como a prudência é o meio termo entre a precipitação, okay? A ansiedade e a negligência. Aí a precipitação, o fato de você fazer as coisas sem planejamento, seria praticamente isso aí. Então a prudência é você, a pessoa que é prudente constrói sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Aquele que constrói a sua casa sobre a areia, ele foi uma pessoa precipitada, ou seja, ele não pensou, ele não raciocinou sobre as consequências. E daí é negligência, certo? Então, entre a precipitação e a negligência existe a prudência. Então, entre a covardia e a valentia insana, a ideia de insensatez, insanidade, loucura, né? É uma valentia louca, ok? Existe a coragem, ok? A perseverança é também, segundo Aristóteles, o meio termo entre a fraqueza de vontade e a vontade obsessiva. Então, o fato de você ser perseverante para Aristóteles está relacionado a essa virtude, que seria o meio termo entre a fraqueza de vontade, ou seja, a falta de vontade, certo? E a própria vontade. Não adianta você ter apenas vontade. Você precisa ser perseverante, porque você pode ter a vontade hoje, amanhã não, né? Você pode sentir vontade agora e depois não. Então aí Aristóteles não. Entre a fraqueza de vontade e a vontade existe a perseverança. Beleza? Entenderam aí a ideia? Entre a fraqueza de vontade e a vontade obsessiva, que é a vontade desequilibrada, a vontade, faltou falar esse detalhe, né? A vontade que não tem controle, a vontade que vai pelo impulso, existe a perseverança. A perseverança é aquela ideia de que você espera consciente. A perseverança é aquela ideia de que você não espera as coisas acontecerem, mas você vai atrás para que aquilo seja possível e se realize na sua vida, como é o caso de vocês que estão aí fazendo esse curso de administração, estão perseverando mesmo dentro dessa dificuldade do Covid. E aí por isso que a ética aristotélica costuma ser referida como uma ética do meio termo, ok? Entre uma coisa e outra existe essa outra coisa que o Aristóteles vai afirmar como sendo o meio termo entre duas questões. E ele considera como virtude, ok? Virtude. Bom, nós encerramos aqui e agradeço muito a vocês por nos tolerarem durante esse tempo todo, né, com as nossas aulas. Espero que vocês sejam muito felizes na escolha da profissão, que vocês possam realmente usar da filosofia aristotélica do meio termo e perseverar, ok? E não se deixar levar pela fraqueza, okay? Ou por uma vontade obsessiva, qualquer outra coisa assim, mas que vocês possam seguir em frente na carreira, no estudo e na vida pessoal de vocês. Beleza? Um grande abraço para todos e até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus.